Muito obrigado pela presença de todos, pela prática em conjunto. Vamos continuar o nosso estudo sobre o Hanya Shingyo e vamos dar sequência a partir do ponto Shouken Go Kaiku do Issai Kuyaku. Até o momento, nós vimos o título e o início do sutra. Kanjizai Bosatsu Gyojin Hanya Haramitaji. E a partir de então nós vamos ver essa sequência que eu recitei agora. Aos poucos, eu acredito que a gente pôde entender um pouco, de uma maneira um pouco mais ampla, do que se trata, de fato, o texto Hanya Shingyo. Entender alguns conceitos como Hanya, como Haramita, e o próprio Bosatsu, né? Bodhisattva. Essa multiplicidade de significados em um único termo, né? Então, quando nós tratamos do conceito Hanya Haramita, então nós sabemos, né, que estamos falando não só dessa sabedoria primordial, dessa sabedoria original, essa sabedoria verdadeira que surge antes, que surge não, né? Que originalmente já existe antes do movimento discriminatório da nossa consciência. Ao mesmo tempo, também faz referência a Hanya Haramita Nyoson, que é a mãe de todos os Budas. Em outras palavras, é a sabedoria original também, né? Sabemos que o Shin, de Shingyo, também diz respeito ao mantra, que faz referência a Hanya Haramita Nyoson, a mãe de todos os Budas e a sabedoria original. E também podemos ver que a prática é da profunda sabedoria verdadeira, não uma sabedoria lógica ou uma sabedoria no sentido de conhecimento, mas sim da natureza original de todos os fenômenos, da realidade manifesta aqui e agora, das condições da realidade manifesta aqui e agora. A partir de agora, então, nós vamos iniciar uma parte do texto que ele começa a apresentar diversos outros conceitos, um atrás do outro, né? São todos os conceitos básicos de praticamente todas as tradições que se declaram budistas, pois são esses conceitos fundamentais explanados, apresentados por Buda Shakyamuni e todos os outros mestres e mestras do passado. Na linha número 3, Shouken Gon Kaiku, nós temos então Shou, que significa clarificar, iluminar, tornar claro, tornar iluminado. Ken, ele é o caractere para ver, né? O caractere de ver. E esses dois caracteres juntos, Shouken, ele faz referência ao despertar, à realização do despertar, à compreensão da realidade. Go-un ou Go-on, durante a recitação do sutra,
durante as cerimônias, nós lemos Go-on. No caso do caractere por si, a leitura seria um. Então, tanto faz nós lermos como Go-on ou Go-on. Durante a recitação fica Go-on e quando nós estudamos Go-on. Mas ambos estão corretos. Go-on, de maneira rápida, aqui agora, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse conceito, mas de maneira rápida aqui agora, Go-on significa os 5 agregados, os 5 classificações daquilo que forma a nossa existência. Em seguida temos Kai-ku. Kai significa todos. No japonês contemporâneo, nós utilizamos esse caractere como minna, né? Minasan, todos, né? Todas as pessoas. Aqui ele abrange no sentido de tudo e todos aquilo do que está se tratando a sentença aqui agora, né? E o último caractere, ku, que significa vazio, né? Esse conceito tão importante e fundamental para compreender os ensinamentos budistas, né? Souken, o despertar. O que seria despertar, né? Essa prática que Kanji Zai Bosatsu, né? Esse praticante que realiza a prática profunda da sabedoria original, a partir da prática verdadeira, profunda da sabedoria original, então, pode-se clarificar a nossa maneira de ver o mundo, né? Não apenas ver no sentido visual, mas sim ver no sentido de existir, de agir, de lidar com a realidade aqui e agora. Nós podemos, inclusive, trocar esse caractere por ouvir, por sentir odor, por sentir o gosto, né? Não faz diferença, porque a partir do momento em que há a clarificação, né, há a compreensão de como acontece essa unicidade, como se dá essa unicidade, essa ausência de sujeito e objeto, não importa se nós vermos, ouvirmos, né, cheirarmos, ou seja lá o que for. A compreensão da realidade se dá de maneira completa. Quando nós olhamos as formas, as cores, nós olhamos as manifestações que nos rodeiam, independente de se nós queremos ver ou não, a nossa visão, dentro da sua capacidade de realizar esse ato da visão, vai ver tudo aquilo que ela está capacitada a ver. Por exemplo, eu uso óculos, né? Se eu tirar meus óculos, eu querendo ou não, a realidade se manifesta da maneira como ela se manifesta nesse momento em que os meus olhos captam as manifestações que estão ao meu redor. Da mesma forma quando eu retorno com os meus óculos, né? Esse momento do contato das formas, das cores com a visão é o momento, é o instante onde há unicidade, onde não há separação alguma entre sujeito e objeto. A manifestação da realidade se dá dessa forma como acontece aqui nesse momento, de maneira completa, perfeita. Não há
aquilo que observa e aquilo que é observado. Nós temos essa sensação, né? Mas como nós vamos ver quando nós nos aprofundarmos nesse conceito de Go-1, a gente vai entender que essa sensação de separação, essa sensação de distância, ela na verdade não existe, né? Na segunda página tem uma lista com os 5 agregados, né? Esses 5 agregados, né, em sânscrito, se eu não me engano, é skanda, né? Skanda. O primeiro agregado, shki. Segundo agregado, ju. Terceiro agregado, so. O quarto, gyo. O quinto, shiki. O primeiro e o quinto agregado, no caso, né, no idioma japonês, eles têm a mesma leitura, mas são caracteres diferentes. Eles têm o mesmo som, mas são caracteres diferentes, né? O primeiro agregado diz respeito ao corpo, à matéria, tudo aquilo que é físico, né? Tudo aquilo que é da matéria, que se manifesta na matéria. Do segundo ao quinto agregado, na realidade, diz respeito às nossas condições, às nossas formações mentais e da consciência, né? De uma maneira geral, o primeiro agregado diz respeito à matéria, aquilo que se organiza aqui, palpável, e do segundo ao quinto é tudo aquilo que diz respeito à nossa mente. Essa é a forma como os antigos compreenderam o funcionamento da existência e, então, separaram de uma forma didática, digamos assim, né? A maneira que eles encontraram para separar esse funcionamento e compreender esse movimento de uma maneira mais didática. Quando nós falamos da matéria, nós falamos daquilo que nós podemos tocar, ver, né? O nosso corpo. E para esses antigos, né, a matéria era formada de 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Chi, sui, ka, fu são os 4 elementos que formavam, né, ou que formam a matéria segundo a visão desses mestres do passado. A terra diz respeito a isso que nós falamos da matéria. A água diz respeito à umidade que essa manifestação apresenta. O fogo, a temperatura. E o ar é a oscilação, o movimento, a vibração desse fenômeno. Hoje nós temos na ciência já uma compreensão muito mais profunda, acertada, detalhada de como a matéria se organiza, né? Mas de uma maneira mais didática, não está de todo equivocado, né? Eu imagino. É uma forma, talvez, para nós hoje, na atualidade, uma forma poética de compreender a formação da matéria, né? E isso não desvaloriza nem um pouco a compreensão da realidade dos fenômenos por meio dessa visão, né? O segundo agregado, o Ju, diz respeito às sensações e à capacidade de sentir os fenômenos que se manifestam ao nosso redor. De uma outra maneira, nós podemos dizer que são os nossos sentidos. A capacidade
que os nossos órgãos dos sentidos têm em captar essas sensações provenientes dos fenômenos ao nosso redor. Então, quando os meus olhos tocam uma forma, uma cor, isso se manifesta nesse momento, nesse contato da visão com a forma e a cor. Quando o meu corpo toca uma textura, ou toca a temperatura, calor, frio, quando a minha língua sente o sabor, o meu ouvido escuta o som, o meu nariz sente os odores, né? E é surpreendente, claro, né? É surpreendente para uma consciência que lida com as coisas de maneira intelectual, né? Lógica. Mas é surpreendente como não há sequer nenhum tipo de desvio, não há sequer nenhum tipo de buraco, de falha, né? Se nós colocamos chá na nossa boca, não vai ter gosto de leite, por exemplo. Se eu olho para esse lado, eu não vou ver nada além da realidade manifesta, aqui e agora, da maneira como ela se apresenta. E o momento em que eu viro para esse lado, nada daquilo que tocava os meus olhos no momento anterior sobra dos meus olhos. E uma realidade, uma manifestação completamente nova, única, se dá aqui e agora. Quando a gente ouve o som, quando vocês ouvem o som da minha voz, o som da batida das palmas, não há nada além daquele som da batida das palmas, né? Não há nenhum tipo de desvio, não há nenhum tipo de falha, não há nenhum tipo de desajuste nesse contato, onde nós utilizamos aqui a palavra contato, mas que na realidade é a unicidade manifesta naquele instante, é a totalidade manifesta naquele instante, a realidade manifesta nesse instante. Cada instante, essa manifestação completa, única, que perpassa toda a realidade. Não há desvio algum, né? No caso, por exemplo, de eu ter a miopia, por exemplo, se eu tiro os meus óculos, então aquilo vai se manifestar daquela maneira, sem nenhuma falha. As formas, as cores, elas vão ser captadas pelo meu mecanismo visual, né, pela porta de entrada da visão, da maneira como ela está capacitada a captar. Isso não tem falha alguma, né? Quando eu coloco os óculos, então eu volto a enxergar da maneira como essa realidade se manifesta nesse momento. É importante a gente ressaltar aqui que, mas quando você tira os óculos, por exemplo, você enxerga mal. Eu só enxergo mal nesse sentido quando há comparação com a realidade vista por meio das lentes dos óculos, né? Então é justamente essa dualidade tão enraizada na nossa consciência discriminatória que precisa ser abandonada. A realidade não é passível de comparação. A verdade não é passível de comparação. A unicidade não é passível de comparação. Uma pessoa que tem um problema auditivo e não escuta muito bem, por exemplo, não tem qualquer falha se nós olharmos do ponto de vista do absoluto. É a realidade manifesta da maneira como ela se manifesta naquele instante, né? E clarificar a realidade dos 5 agregados, né, que é Shouken, Gon, clarificar a realidade dos 5 agregados, é perceber que a maneira
como os fenômenos se manifestam aqui e agora é a realidade única, presente, completa. O terceiro, sou. Só um detalhe, né? No segundo agregado, vou voltar no primeiro, né? O primeiro agregado, em japonês, shiki, nós utilizamos o caractere que atualmente nós usamos para cor, né? Nesse sentido, não significa apenas a cor, mas sim a forma, a cor, manifestação física dos objetos. O segundo caractere, ju, ele é o caractere que significa receber. Então, é o agregado responsável pela capacidade de sentir, de receber esses estímulos dos fenômenos ao nosso redor. O terceiro, sou. O terceiro diz respeito à capacidade de julgar e comparar as sensações. Eu gosto muito de um termo que é a memória, apresentado por um professor aqui do Japão, que eu nunca tinha visto antes. E é muito interessante. Nós encontramos, por exemplo, pela internet, o terceiro agregado como percepção, né? O primeiro, forma, o segundo, sensação, o terceiro, percepção. São só conceitos e palavras distintas para se referir a um determinado conceito. Tanto faz a palavra aqui vocês escolherem usar. No caso aqui, o caractere chinês, né, que nós usamos aqui, so, ele é um dos caracteres que significa pensar, pensamento, né? Mas é interessante nós olharmos a construção do caractere, que a metade superior do caractere é uma árvore e olho. E isso significa, esse caractere por si só significa a aparência, a forma das coisas. O aspecto, né? Acho que aspecto é uma palavra apropriada. E a parte de baixo desse caractere significa mente, né? Então, é como as formas, as cores, o aspecto se manifesta dentro já da nossa mente, né? Interessante estudar os caracteres, né, japoneses e chineses, porque eles são bastante profundos, né? Eu costumo dizer que o nosso alfabeto romano é como uma imagem 2D. Ele tem esse único plano em que nós identificamos sua forma e um som relacionado a ela. Os caracteres chineses, japoneses, que nós utilizamos no contexto, não só no contexto budista, mas como língua de maneira geral, como idioma, né, linguagem, esses caracteres eles são 3D. Eu gosto de se referir a eles dessa forma, porque dependendo do ângulo em que você observa esse caractere, o seu significado, a mensagem desse caractere se transforma de maneira completa, né? E aqui nesse caso, a forma, esse aspecto, essa manifestação que surge na mente, essa imagem que surge na mente, é do que se trata o terceiro agregado. É a formação de imagem dentro da nossa mente. É o momento em que a nossa memória é capaz de agir e trazer na nossa mente algo que não necessariamente está manifesto aqui e agora. Tudo aquilo que as nossas vias de entrada, né? Olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e a mente, tudo aquilo que os nossos órgãos de entrada dos sentidos captam, essas sensações são transformadas em imagem dentro
dentro da nossa mente, são transformados em material, em matéria-prima, para então para o quarto agregado, que nós encontramos muito, né, o termo formações mentais, mas também que nós podemos entender como julgamentos, pensamentos, as nossas ideias e opiniões. Toda essa matéria-prima transformada em imagem, vinda das sensações captadas pelas nossas vias de entradas, são então trabalhadas aqui a partir de tudo aquilo que nós vivemos, experienciamos, e com toda essa nossa experiência, até os dias de hoje, nós olhamos para aquelas imagens formadas na nossa mente e então nós podemos começar a dar um valor, um significado, uma opinião, uma posição, um nome. O caractere Gyo que nós usamos para esse agregado é o caractere de ir, de movimentar, de ação. É o mesmo caractere que nós também utilizamos para a palavra prática, né? É aqui onde começa o movimento da nossa mente com aquela matéria-prima gerada na nossa mente por meio da recepção das sensações vindas do mundo exterior, né? E então, no quinto agregado, Shiki, que a nossa consciência, de fato, passa a distinguir sujeito e objeto. É nesse momento em que nós temos a autoafirmação de uma identidade. Quando nós passamos a utilizar a linguagem e a memória, com toda aquela matéria-prima, com toda aquela imagem e toda aquela opinião que nós formamos, para distinguir um sujeito que observa e um objeto que é observado. Eu acredito que todos conhecem aquela história de Bodhidharma, quando ele chega na China e se encontra com um imperador Wu. Em japonês é Yo no Butte, que nós falamos, né? O imperador de Butte, o imperador Butte, o imperador Wu. E então o imperador diz para Bodhidharma, ele solicita um encontro com Bodhidharma e diz: eu construí inúmeros mosteiros, traduzi inúmeros sutras, alimentei inúmeros monges. Quais são os méritos que eu tenho por tudo isso? Então o Bodhidharma diz: não há mérito algum. O imperador, muito inquieto, então pergunta para Bodhisattva, para Bodhidharma: então quem é que está diante de mim? E então Bodhidharma responde: não sei. Essa é a tradução que nós temos em português. O diálogo ele é um pouco mais longo, um pouco mais detalhado, mas de maneira resumida é mais ou menos dessa forma. E quando nós olhamos o texto original, quando Bodhidharma diz que não há méritos, ele está dizendo Mukudoku. E quando ele diz para a pergunta, quem está diante de mim? O Bodhidharma responde Fushiki, que é a tradução mais usual não sei, mas esse Shiki é o Shiki
do quinto agregado, no caso da consciência, e o Fu é uma... Usualmente, no japonês contemporâneo, nós usamos esse Fu como negação, mas por isso que a tradução acaba ficando como não sei. Mas esse Fu, ele diz respeito à realidade original, anterior à manifestação da consciência discriminatória. Então, esses caracteres como Fu, Mu, Nakare, Hi, né? São, na realidade, caracteres que, ao invés de se referir a uma negação ao conceito ao qual ele se liga, na verdade, uma maneira de referir a realidade original, essa sabedoria original anterior à consciência discriminatória, iniciar seu movimento de separação e de autoafirmação dessa identidade, ou seja, antes do surgimento desse conceito de sujeito e objeto. O Bodhidharma, quando ele diz eu não sei, na realidade, não é o não sei de saber ou não saber. Ele está dizendo que não ter os méritos por ter feito aquilo não significa que não há mérito algum, significa que a realidade anterior a qualquer ideia de ganho ou perda. Quando ele fala não sei, né, para a pergunta quem está diante de mim, ele diz, não há qualquer separação entre sujeito e objeto na realidade manifesta aqui e agora. Então, o trecho de Hanya Shingyo continua. Kaiku. São todos, ou é tudo, vazio. Aqui nós entramos no conceito de vazio, e é um conceito bastante complexo, que nós podemos até compreendê-lo de maneira intelectual, mas a realização do que é a vacuidade se dá pela clarificação de que esses 5 agregados são originalmente insubstanciais. Que essa ideia de identidade, que essa ideia de eu é originalmente insubstancial. Em outras palavras, não há qualquer manifestação essencial, em sua essência, que defina um fenômeno, que faça um fenômeno ser o que ele é. Por exemplo, se eu tenho esse caderno. Nesse caderno não há qualquer essência que faça esse caderno ser um caderno. Se nós compreendermos o funcionamento dos 5 agregados, nós vamos entender que essa manifestação aqui agora, no momento em que os meus órgãos dos sentidos, as minhas vias de entradas, captam a sua textura, a sua forma, cor, seu cheiro, seu peso, seu gosto, se eu lamber ele, né? A partir do momento em que meus órgãos dos sentidos, né, as vias de entrada, captam isso, essas sensações vão ser transformadas em imagem e matéria-prima que vai ser trabalhada junto com todas as outras experiências que eu tive na vida em relação a esse fenômeno. E isso, junto com um aprendizado da linguagem que nós temos desde que nós somos crianças, desde que nós somos pequenos, vai atribuir a esse fenômeno um valor, um nome e uma identidade, que vai ser diferente da identidade dessa manifestação que observa. E é nesse momento
que acontece essa suposta separação, que na realidade não é verdadeira. Essa insubstancialidade é o vazio. O vazio aqui, ele é basicamente a realidade interdependente de todos os fenômenos. Veja que a relação que eu tenho com esse caderno, ela invariavelmente é interdependente. A existência desse caderno e a existência dessa existência que capta a forma, a cor, o cheiro, o peso do caderno são necessariamente interdependentes. Um só passa a existir a partir do momento que o outro também existe. E a quarta linha, do Issai Kuyaku. Do é o caractere que nós utilizamos para atravessar. O caractere que nós utilizamos atualmente para a ideia de atravessar, ele é um pouco diferente. Mas ainda esse caractere mantém esse significado. E o que seria atravessar? Atravessar significa a salvação. Atravessar significa o despertar. A liberação. Liberação. E sai, todos, ou de maneira completa. E Kuyaku. Kuyaku são os sofrimentos. O que é o sofrimento? Né? O sofrimento é a insatisfação. A insatisfação que essa provisória ideia de identidade sente quando a relação com os fenômenos à sua volta não acontece de acordo com aquilo que havia imaginado. A nossa capacidade de lidar com a linguagem, de lidar com os conceitos, com as ideias, faz com que nós tenhamos, e junto da memória, claro, faz com que nós tenhamos a capacidade, a habilidade de criar suposições com aquilo que não está presente aqui agora, que não é da realidade aqui e agora. Se eu colocar um chá na minha boca, esperando que tenha gosto de achocolatado, é uma completa ignorância em relação à realidade como ela se manifesta aqui e agora. Essa insatisfação com o resultado do contato com os fenômenos é o que nós chamamos de sofrimento. E olha que interessante. O sofrimento por si só não é sofrimento. O sofrimento, ele só é sofrimento quando nós não conseguimos aceitar a realidade se manifestando da maneira como ela se manifesta. Eu não sei se vocês conhecem, existia um monge no passado, no Japão, da nossa tradição, Soto, chamado Ryokan. Ryokan era um monge muito simples, extremamente simples, não tinha quase nada. Ele vivia perambulando em pequenas cabanas, ele brincava com as crianças
e escrevia muitos poemas. Suas obras, seus poemas são extremamente famosos dentro não só da nossa tradição, mas principalmente da nossa tradição. E era uma pessoa realizada, que compreendeu de fato a realidade dos fenômenos. É uma história de Ryokan que, certa noite estrelada, ele admirado com a lua, observando a lua, distraído, ele acabou entrando numa horta, né? E as pessoas o confundiram com um ladrão de vegetais, né? Ladrão de batatas. E deram uma surra nele. Depois que perceberam quem era, né? Se deram conta de que Ryokan, ele em momento algum estava enraivecido com aquilo. Porque ele compreende que a dor é diferente de sofrimento e insatisfação. A dor física que ele sentia, né? Mesmo tendo tomado uma surra, ele percebe a insubstancialidade de todos os fenômenos, né? Não é uma coisa fácil, né? Chegar a uma realização como essa, né? Eu coloquei para vocês também a relação do Shiku-Haku. Shiku são 4 sofrimentos e Haku são 8 sofrimentos. Haku são os 4 primeiros, né? O Shiku e mais outros 4. Então, o primeiro, Shoku, que é o sofrimento, é a insatisfação relacionada ao nascimento, à existência. O segundo, Roku, que é a insatisfação relacionada ao envelhecimento, à negação do envelhecimento. Né? Não ao envelhecimento em si, mas a insatisfação relacionada à negação dessa realidade. O terceiro é Byoku, que é a insatisfação, o sofrimento relacionado à inevitabilidade da doença. Shiku, sofrimento, insatisfação relacionado à invariabilidade da morte. Esses são os 4 primeiros Shiku. Os 8 Shiku são esses 4, mais Aibetsuriku, que é se distanciar, o sofrimento pelo distanciamento daquilo que você tem apreço, daquilo que você gosta. Onzoeku, que é o sofrimento por estar próximo daquilo do que não se gosta. Guhutoku, o sétimo, é o sofrimento por não conseguir aquilo que se deseja, por não obter aquilo que se deseja. O oitavo, Gonjoku, que é o sofrimento, a insatisfação, o apego ao corpo e às sensações. Se vocês repararem, esse oitavo, Gon, que são exatamente os 5 agregados, é a insatisfação relacionada ao movimento natural dos 5 agregados, né? Ou seja, a nossa consciência, quando trabalha todas as nossas experiências, as nossas memórias, as nossas sensações, fica insatisfeita com aquilo que se dá aqui agora, na realidade aqui agora, de maneira completa. E quando nós iluminamos, clarificamos a vacuidade, a interdependência, da formação, da originação de todos os fenômenos e a unicidade daquilo
que observa e é observado, né? Essa unicidade entre todas as manifestações da realidade aqui agora, clarificar essa realidade é liberar-se de toda a insatisfação, de todo o sofrimento, de toda a dor. Não a dor física, claro, né? Mas a dor da insatisfação de os fenômenos não acontecerem da maneira como nós desejamos que eles aconteçam. Dogen Zenji tem um poema maravilhoso. Dogen foi um exímio poeta. O original fica: Mizudori no yuku mo kaeru mo atotaete, saredomo michi wa wasurezari keri. Uma tradução aproximada que eu fiz os pássaros. Aqui, né, Mizudori significa pássaros aquáticos, então provavelmente deve estar se referindo a cisnes, gansos ou qualquer uma dessas aves migratórias aquáticas, né? Então, os pássaros, mesmo indo e vindo, não deixam rastros. Ainda assim, não se esquecem do caminho. Por que esses pássaros que mesmo indo e vindo, sem deixar rastros, não esquecem o caminho? Por quê? Porque eles são verdadeiramente livres. Aquele que verdadeiramente realiza, clarifica a realidade dos 5 agregados, a insubstancialidade de todos os fenômenos, é verdadeiramente livre, assim como o Ryokan, que poderia caminhar livre pelos campos, e mesmo sofrendo como sofreu, ele tem a mente completamente, verdadeiramente livre, liberta de todos os apegos, e assim qualquer caminho é seu caminho, qualquer lugar é sua casa. Hanya Haramita Nyoson. Kanji Zai Bosatsu, quando profundamente, de maneira profunda, realizou a sabedoria original, ela, por conta dessa realização, ela é Kanji Zai, ou seja, que vê, vive, existe livre, de maneira livre, verdadeiramente livre, sem qualquer tipo de apego e obstáculo. Assim como esses pássaros que mesmo indo e vindo, não deixam rastro e ainda assim não perdem o caminho. Temos cerca de mais 15 minutos. Vou deixar esse tempo para caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, queira acrescentar alguma coisa. O texto Hanya Shingyo, a partir de agora, ele vai apresentar uma série de conceitos, todos em sequência. E depois de apresentar esses conceitos, vai trazer exemplos e referências também em sequência. Se nós compreendermos, então, o que é de fato Hanya Haramita, o que é Kanji Zai,
o que é Shoken, o que é Gon, o que é Ku, né? Vazio, e o que é sofrimento, nós vamos naturalmente compreender e adentrar no fluxo do que o Sutra está apresentando, né? A explanação do Sutra, o que o Sutra está tratando, é exatamente do que é o vazio. Do que é o vazio de todos os fenômenos. Em outras palavras, o que é a originação interdependente, né? Vacuidade e originação interdependente são basicamente a mesma coisa. A gente precisa tomar cuidado também para não confundir a ideia de karma, go, em japonês, né, com a ideia de originação interdependente, né? Originação interdependente nós chamamos de Ingaron, ou Innen, né, em japonês, que é muito fácil de confundir com a ideia de karma. O texto Hanya Shingyo não trata da ideia de karma a priori, mas é preciso deixar isso claro. E outro ponto também a se deixar claro é que tratar de karma é algo bastante delicado, porque tratar do conceito de karma de maneira equivocada pode ferir e causar sofrimento para muitas pessoas. Mesmo que não instantaneamente, a compreensão equivocada do que é a ideia de karma pode trazer um sofrimento para aqueles que não compreenderam a ideia de karma de maneira apropriada. Então, quando tratarem de karma, tomem muito cuidado, tá? Que é um pouco diferente da ideia de originação interdependente, que é Ingaron, né? É o conceito de originação interdependente. Originação interdependente e a ideia do vazio são próximas, né? É a originação interdependente que discorre sobre a originação dos fenômenos. Nós vimos Gon. A originação interdependente são as condições e as causas que propiciam o surgimento ou o agrupamento dos agregados, que fazem surgir os fenômenos. Isso é importante deixar claro. Se não houverem perguntas ou comentários, então nós podemos encerrar por aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Então, ok. Então, muito obrigado pela presença, pela prática em conjunto. Nos vemos na próxima oportunidade. Espero que tenham um bom descanso, uma ótima prática e até mais.